infância, a adolescência e a juventude, o discernimento vocacional, a vida familiar e o milagre no Brasil que leva a ser constatado que essa mulher é uma santa, certo? Então, como é que foi a infância dela? Ela veio de uma família de 12 pessoas, só, teve 12 irmãos, e como teve a gripe espanhola naquela época, ela ficou com 8 irmãos. Um dos irmãos virou padre e a outra era uma irmã de caridade. O padre se chamava Alberto e essa irmã, Madre Virgínia. Outros médicos, outros engenheiros que veio dessa família. Quem que são os pais de Ana? Alberto de Beretta e Maria de Michele. Esse casal, um casal muito fervoroso, católico, e criou seus filhos dessa forma. Aos 5 aninhos de idade, Giana fez a primeira Eucaristia. Já era uma menina assim, muito abençoada e já teve esse contato apenas com 5 anos de idade. E na sua adolescência e juventude, com 15 anos, ela fez os propósitos com Deus. Então, ela fez propósitos, os 4 propósitos que ela fez, são os propósitos que nós poderíamos também fazer. Mas vai da nossa maturidade espiritual, psicológica, para darmos conta de cumprir tudo isso. Mas com 15 anos, essa menina fez os seguintes propósitos. Foram 4. O primeiro, fazer tudo por Jesus. Todos os desgostos e ações oferecia a Jesus. Então, tudo que ela fazia por Jesus. Uma coisa que para nós já está sendo... A gente sempre tem feito isso. No nosso cotidiano, nós temos aprendido a fazer tudo por Jesus. Mas aí vocês vão entender, porque uma coisa é você falar, escrever, anotar, fazer um propósito assim, e o outro é realmente fazer. E o segundo propósito é não querer ir mais ao cinema se não soubesse o teor do filme, se o filme era modesto, não era escandaloso, não era imoral. Isso naquela época, né? Porque eu não falei da época dela, que ela nasceu no dia 4 de outubro, no dia de São Francisco de Assis, né? Em 1922. Quando falou dessa data, para mim, mexeu bem comigo também, que é a data que a minha madrinha nasceu, que o meu sobrinho nasceu. Eu gosto muito dessa data, e de São Francisco. Recentemente eu estive em Assis, então conheci a história de São Francisco, então tudo também vai encaixando. Quero falar da terceira e da quarta, do 4º propósito que Santa Giana fez. O terceiro, olha só, essa daqui é uma das mais difíceis, que era, preferia morrer que cometer pecado. Era assim que ela já, com 15 anos, já estava na cabeça dela. Não só com ela, como ela passou também para as mulheres, para as pessoas que ela participava de um grupo de oração jovenzinha. Era esse o propósito. E o 4º, temia o pecado mortal como se fosse uma serpente. Falava, abre aspas, antes morrer 1000 vezes do que ofender ao Senhor. Então ela tinha esses 4 propósitos. Antes morrer 1000 vezes do que ofender o Senhor. Então vocês veem o nível dessa alma, né? O nível dos propósitos. Então isso é muito interessante de uma jovem de 15 anos já ter essa ideia, né? E aí, ela perdeu os pais dela com 20 anos. Bem jovem também, 20 aninhos. Estudou medicina, fez pediatria, era médica cirurgiã, preferiu o exercício da clínica geral e preferiu também atender os idosos, abandonados e sem recursos. E para ela, tudo era sagrado. E dizia essa frase também, que eu anotei, são várias frases muito bonitas dela, fortes, né? Que fala, quem toca o corpo de um paciente, toca o corpo de Cristo. Então, a vocação dessa mulher é muito forte, né? Quando ela fala isso.
E o propósito dela, ela fez pediatria, fez, agora para nós chega geriatria, clínica geral, então a medicina era realmente a vocação, o dom que Deus deu a ela. Então aqui no profissional é como médica mesmo que ela fez esse propósito. Mas você, na sua profissão, na sua vocação, pode colocar seu nome, né? Esposa, mãe, a sua profissão, já buscando essa santidade que Deus quer que a gente seja, que a gente tenha, né? Ela frequentou a clínica obstétrica Mangiangli, que é uma palavra italiana, por seus grandes amor às crianças e às mães. Então aqui começa a mostrar essa questão de maternidade, de mãe, de mulher, né? Ela frequentou essa clínica com esse intuito de cuidar de mães, de mulheres e de crianças. E aí vem o discernimento vocacional. Falamos da infância, da adolescência, o discernimento vocacional. Antes de eu chegar nesse discernimento, se eu me perder, vocês me situam aqui, por favor. A minha intimidade com a Santa Bereta, eu falo Bereta porque eu conhecia já esse nome, Bereta, é um nome diferente, né? Então isso ficou, eu falei assim, quem que é essa santa, Natália? Aí a Natália me falou, Jerusa, o milagre da vida dela, quando ela teve seus 4 filhos, o último filho que ela teve um desafio consigo mesmo, onde ela optava pelo nascimento do filho e a morte dela, ou vice-versa, né? Ou a vida dela e a morte do filho. Então isso já me intrigou quando a Natália falou isso, eu quero ver esse livro, eu quero saber sobre essa mulher, quero saber mais coisas. E aos 39 anos, né? Que foi o último filho dela, foi com 39 anos. E nessa viagem que eu fiz para a Terra Santa, já em direção a Israel, nós estávamos em 2 ônibus. E no final do ônibus, estávamos, eu com a minha companheira que Deus me mandou, que foi uma companheira maravilhosa que eu pedi para ela saber sobre tecnologia, e Deus me deu isso porque eu não sabia nada, o povo me ensinou tudo, mas na hora H eu falei assim, meu Jesus, você sabe como é que é para eu ligar essa câmera? A mulher é profissional, mas tem umas áreas que eu não domino bem, que eu me perco. E Deus me deu essa menina, né? O povo falou assim, no Jerusalém tá bombando, tá sabendo as coisas, tá publicando. Nada, Deus, Maria, que colocou aquela mulher do meu lado, né? E ao falar com essa menina, com essa mulher, que chama Lúcia de Fátima, também, que é um nome bem forte, ela já começou a falar da vida dela e falou assim comigo, perdi minha mãe há 4 anos, perdi minha irmã de câncer há 2 anos, minha mãe me teve aos 48 anos. Quando ela falou 48, na minha ideia, né? A vontade de ser mãe depois de uma certa idade. E aí eu falei, nossa, isso é um presente de Deus, me falou um tanto de coisa na vida dessa menina. E nós ficamos mais íntimas ainda. E quando no fundo desse ônibus a gente estava conversando, uma pessoa falou, seu Jerusa, o que é do Centro Senhora da Luz? Porque eu já tinha entregado minhas novenas quase todas para todo mundo, eu falava muito do Centro Senhora da Luz, mas qual que é a sua função lá? Eu peguei e falei assim, ultimamente, eu já fiz de tudo no Centro Senhora da Luz, né? Desde intercessora, musical, vocês estão vendo aí, né? Passei meus clipes, passei os negócios, tudo, as músicas e tudo, a oração, acolhimento, mas ultimamente estou fazendo formação, pregação, entre aspas, aí, porque é uma formação que a gente dá aqui, mas também como pregadora na época da palavra e tudo. E o meu assunto hoje é defender a mulher. É ser uma mulher feminina, é ser uma mulher que a alma é feminina, buscar a beleza da mulher num todo. Fui falando assim, e eu estou tendo agora um propósito do meu diretor espiritual lá, do meu diretor do Centro Senhora da Luz, para falar sobre Santa Bereta. Falava Santa Bereta, falava Santa Diana. Santa Bereta, porque a Bereta, você lembra do Bereta? Aí eu lembrava do Bereta na mesma hora, era um vizinho nosso lá, mas passa esse daí. Aí eu peguei e falei assim, quando eu falei isso, aí ela falou assim, por que tem essa Santa Bereta? O povo lá atrás, a gente nem conversando, né? Só conversar no assunto de Deus, falar de santa, então todo mundo fica louco querendo saber. É uma mulher, esse papo todo que eu contei pra vocês. De repente, um casal
dormindo, estava muito cansada, do meu lado assim, ó, tava nós duas aqui, do meu lado do ônibus aqui, ó. Casal lindo, já com 3 filhos, mais novos, super novos. Eu não pensava que aquela moça já tivesse 3 filhos, né? Aí ela falou assim, olha, se despertou. Até o despertar dela é muito feminino, tá? Olha, você fala de uma santa que é nossa intercessora lá em Curitiba. Lá no Sara e Tobias. Nós somos membros do Sara e Tobias. Nós somos casais leigos que falam sobre família, defende família. E a nossa intercessora é Santa Diana Beretta. Aí eu falei assim, o que, amada? Que coisa boa! Então você podia me passar todo o material que você tem dela, porque a próxima formação minha é sobre Santa Diana. Então você vê os sinais de Deus nas pequenas coisas. Aí ela ficou mais interessada sobre Ciência Hora da Luz, sobre a... Você pode um dia ir lá em Curitiba falar pra gente, minha filha, se eu estou em Jerusalém, como é que eu não vou para Curitiba? Se você me falar que eu vou, eu estou na graça, eu quero ir sim, vai ser uma honra, um prazer falar sobre feminilidade, sobre isso. E aí ela me passou todo esse material, porque eu queria falar sobre esse casal, né, que aí, gente, qual que é a questão desse casal? Eles tiveram 3 filhos, na época que ela teve bem novinha, e foi tendo um atrás do outro, e a família que começou já a falar com ela, nossa, como assim? Você já tem que fazer uma vasectomia, você já tem que usar um DIU, você já tem que prevenir, você já tem que fazer isso, ligar as trompas e tudo mais. E ela já vinha com isso, e depois passou um tempo que o marido dela teve um despertar, um encontro pessoal com Deus, mas nisso ele já havia feito um processo realmente de não ter mais filhos. Mas depois que tudo aconteceu, e para ele fazer uma cirurgia ao contrário, aí, né, para fazer o caminho inverso, ele sofreria muito, 14 horas de cirurgia, tem risco de vida e tudo mais. Isso aí, gente, é uma coisa à parte que eu preciso falar para vocês, porque é o que está acontecendo e que vai chegar no assunto de Santa Diana Beretta. E aí, hoje eles realmente não podem ter mais filho, mas ela fala sempre assim, mas na graça de Deus, Jesus, se for para ser, se tiver como, eu quero ser mãe novamente. Já com seu caçula com 15 anos, quer dizer, acho que 15, 17, 18 anos. Então, realmente, uma mãe bem novinha, e com 3 filhos, mas enfim, foi assim que os sinais de Deus, que a vontade de conhecer a vida de Santa Diana vem crescendo e vem confirmando. Aí eu vou continuar falando dela, porque ainda teve mais sinais logo depois, tá? Aí nós paramos aqui no discernimento vocacional. E tem uma coisa com Santa Beretta e Santa Diana comigo interessante da minha vida particular que eu já falei com vocês. Ela, para saber o que ela seria, ela falou assim que ela queria vir para o Brasil para ajudar esse padre, irmão dela, que veio também para o Brasil. Olha a ligação com o Brasil, né? Mas aí, antes dela vir para o Brasil, ela foi para Lourdes, em França, para pedir a Nossa Senhora qual que seria, o que ela ia fazer. Se ela seria aquela médica ali para ficar cuidando dos doentes, ou se ela serviria o Senhor dessa forma, ou se ela casaria, né? E aí, durante esse tempo, Nossa Senhora revelou no coração dela que ela seria, ela sentiu no coração dela que era um matrimônio. E nessa caminhada, ela viajou, após essa viagem, ela começou a conhecer um cavalheiro, cujo nome é Pietro Molla. Pietro Molla. E aí, nesse tempo de conhecer ele, no mesmo lugar que ela ia, de grupo de oração, ali, nas mesmas questões de igreja, ela começou a olhar para esse cavalheiro, observar, e ele é muito tímido, extremamente tímido. Lembra uma vez que eu contei para que eu ficasse com o Mundinho? Eu fiquei com ele 8 horas. Como ele não me beijou, eu peguei e beijei ele. Santa Diana fez quase a mesma coisa. Como esse rapaz lindo não chegou até ela, ele só trocava olhares e tudo mais, aquela coisa e tal, ela foi nele. Só Jerusalém também, gente. Tá vendo? Por quê? O sanguíneo, o temperamento da gente ser mais... Você não vai ficar esperando, né? Talvez você tá vendo alguma coisa, aquele cara mais tranquilo, você tem que já
fazer de uma forma, né? Não, era lógico, né, gente? Ela não foi afoita. Eu esperei 8 horas. 8 horas é um bom tempo, não é? Então eu esperei aonde que eu consegui esperar. É ótimo. E ela ficou bem um tempo ali olhando ele, olhando até para não falar nele. Só olha, tal. E ele ficou doido com ela mesmo. E geralmente essas atitudes também são atitudes que agradam o homem também. Que é uma mulher de saída, é uma mulher que, nossa, isso que tem nela falta em mim, né? Santa Diana, que eu faço Bereta, fez isso. Ela foi, e nisso eles casaram-se e tiveram o casamento deles foi realizado por esse irmão dela, mas na época dela casar com ele, olha a proposta dela para com ele. Meu bem, vamos fazer um tríduo antes do casamento? Aí quem vai casar por agora, faça essa experiência. Quem não casou ainda, faça essa experiência. A proposta dela é fazer um tríduo para os dois se unirem. Olha que maravilha. 3 dias antes do casamento dela, viu, Nive? Fica a dica, fazer um tríduo. Eu fiz antes de começar a namorar. Mas ela vai fazer, olha que nós lindo. dois fizemos tríduo. Muito bem. Agora, antes de E a casar... Zé também. Isso. E antes de casar, vamos Uma nessa. coisa Porque ela fez novena, a Natália vai casar também, faz o tríduo. Por quê? O tríduo é para fortalecer mesmo. Porque pode ser que na semana possa ser que caia na tentação ali. Né? Pode acontecer tantas coisas. Então, o tríduo fortalece. Não é o caso de Santa Diana, tá, gente? Porque eles realmente, naquela época, realmente eram casais escassos, era de uma fé. Como para nós também é proposto isso. Mas enfim, achei super legal os dois fazer o tríduo. Beleza? Aí eles fizeram o tríduo e casaram. Eles fizeram o tríduo de quem mesmo? Eles fizeram um tríduo em honra a Nossa Senhora da Conceição. Já que eu vou pegar aqui para você certinho. É bom saber o santo, né? Eu falo porque nós fizemos dela, né? Mas ela fez de quem? Ela fez de Nossa Senhora da Conceição. Eu vou certificar agora mesmo aqui para vocês o nome do santo, mas é essa mesmo, Nossa Senhora da Conceição. E aí, gente, a Santa Diana tinha essa vocação também de escrever as coisas. Naquela época se escrevia cartas, se escrevia poema, né, participava das coisas ativamente. A questão de escrever era maravilhoso. Olha, você vê, não pude aqui escrever tudo aqui para vocês, mas abre aspas, ela falou, antes de casar, toda vocação é vocação à maternidade. Material, espiritual, moral. Porque Deus nos deu o instinto da vida. O sacerdote é pai, as irmãs são mães, mãe das almas. Prepara-se para a próxima vocação. Prepara-se para ser doador da vida. Saber o que é o grande sacramento do matrimônio. Então, é uma coisa maiorzinha que eu quero depois escrever, mas olha para você ver quando ela fala assim, ó. Prepara-se para ser doador da vida. Parece que ela já previu o que ia acontecer com ela. E é verdade, porque quando a gente percebe o que é uma alma feminina, a gente tem estudado muito sobre isso, a gente já tem essa vocação de maternidade. Se não é biológica, ela já é de instinto da mulher. Né? E aqui ela já falou isso. E quando ela fala que é uma doadora da vida, sem dúvida, né? A mãe doa mesmo para o seu filho. É maravilhoso isso. E aí depois ela fala, saber o que é o grande sacramento do matrimônio. Então é um sacramento do matrimônio que sela essa questão da mulher, né? Por que as pessoas ficam assim, por que as pessoas estão amigadas, já estão tão bem, né? Elas já estão tão bem, por que não tem essa coragem de receber o sacramento do matrimônio? Porque esse sacramento ele sela realmente, né? É uma graça que vem. Então, ela falou isso antes de casar, próximo ali, essa fala dela, depois a gente vai anotar para a gente dar uma meditada sobre ela. Então, vamos caminhar. Aí vem a vida familiar, né? A vida familiar. Viviam segundo a tradição cristã familiar.
Ela era pintora, ela esquiava. Eu fiquei olhando as coisas dela de esquiar, porque eu gosto muito de esporte também, você sabe, né? De jogar, de esporte, de ter adrenalina de esporte. Então eu vi aquela mulher, do jeito que ela contava ali, a filha dela contava, esquiando, e aquele lugar longe, né? Porque o esqui te leva à liberdade, assim, e você não tem contato com outras pessoas, é você e Deus ali naquela velocidade. Então ela esquiava muito bem, ela é quase profissional no esqui. Achei isso bem interessante. Uma mulher forte, né, de aventura ali, na graça do Senhor. Ela ouvia músicas e o que mais me chamou a atenção, é o que a gente já está fazendo e que eu quero propor isso, fazer mais forte e buscar isso em nível nacional, na graça do Senhor, que é que, participava da Associação Católica Feminina. Então, desde aquela época, ela já tinha isso, né? Ela já tinha isso que a gente está fazendo aqui agora. Porque nessa época também era muito difícil, viu? Tipo assim, as mulheres não tinham acesso nem para sair para trabalhar, eventos, coisas das mulheres, a situação das mulheres era totalmente restrita, né? Restrita a tudo. Aí, se tivesse cinema, as mulheres não iam. Entendeu? Era uma série de coisas. Em compensação, Tadinho de nós, né? Em compensação, tinha para elas essa questão dessa maturidade de saber que é com as próprias mulheres que elas se fortaleciam. Né? Por isso que tinha esses encontros. Esses encontros antigamente com mulheres, que tinha obra de Maria, aqueles negócios de Maria, que tinha aqueles encontros que naquela época, tem de muito tempo. Serva de Maria. Isso aí bem lá atrás, né? Elas sempre encontravam. Então isso é muito interessante. Então elas já tinham isso. Porque sabe, gente, porque quando a gente vai falar de tudo que nós estamos falando, falar aqui para nós aqui é uma graça, é uma bênção. Mas começa a falar desses assuntos lá fora. Como é que é difícil. Então o que esse grupo faz? Ele fortalece, ele vai buscando uma, duas, três. Quando vê, eu tenho estudado muito sobre Dom Adair e pesquisado muitas coisas. Assim, quando a gente começa a falar as verdades para as pessoas querem ouvir. As pessoas têm interesse em saber onde que está o erro. Então isso tem acontecido com a gente. A gente vê uma batalha muito grande lá fora, mas quando vocês começam a falar das coisas que tem que realmente seguir em Deus, você quer ouvir, você quer saber o que é certo e o que é errado. Então o que acontece? Desde aquela época, ela tinha um grupo, assim como nós temos esse grupo, forte e abençoado. Então ela teve 4 filhos, né? Elas foram 4 gestações. O primeiro filho dela também, muito feliz ali de receber o filho. Se vocês pensam quanto que ela rezava para casar e quanto também que ela rezava para ter o primeiro filho, os filhos, constituir família. Então, com esse homem, né, que era também muito abençoado, de muita oração. E aí, eles tiveram seus filhos. No 4º filho, com 39 anos, ela descobriu que ela tinha fibrona no útero. Fibroma, né? No útero. E assim, ela teve 3 opções que o médico deu para ela. Né? Ela já sabendo também como médica, mas um colega médico falou com ela. Retirar o útero doente. Nessa retirada do útero, corria-se o risco de matar o bebê. Ou abortar, né? Tirar o filho. E submeter-se a uma cirurgia de risco. Então, eram essas 3 opções. E pelo que a gente já viu sobre esse pensamento, né, o que essa mulher já queria, jamais abortar, jamais acontecer tudo isso. Então, ela vai e fala assim com o médico, eu quero a terceira opção. Eu vou me preparar para a terceira opção. E aí começa, né, aquela coisa toda, com os filhos, com o marido. E o marido também diz, não, o que você quiser decidir, o que tá, a sua decisão fica, é o que vai ser acatado. E salvar a criança, sempre ela falava, salvar a criança. Ela fez a cirurgia no dia 6 de setembro de 1961. E a cirurgia foi um sucesso. Então, a cirurgia deu toda certa. Nessa cirurgia, ela fez também mais orações, ela entregou a Nossa Senhora, entregou a Jesus, tudo. E foi uma bênção, maravilhoso. E
ela ficou 7 meses à espera, né? Então, eu calculei aqui, ela deve ter feito a cirurgia com 2 meses e pouco, alguma coisa, e ficou 7 meses, ou ela ganhou com 7 meses? Não, ela ganhou. Ela ganhou com 7 ganhou, meses? Ele é prematuro? Morreu depois. Não, ela ganhou prematuro? A menininha? Não, então tá certo, eu fiz as contas certas. 7 meses, quer dizer que ela mais ou menos com 2 meses, ela submeteu a cirurgia. Isso. E aqui, ó, aos 7 meses de espera, ela pedia a Deus que seu filho nascesse normal, né? Nascesse sem doença. Era o que mais tormentava a cabecinha dela, era isso. Então ela pediu a Deus que ela viesse bem, né? E aí nasceu uma menina de 4,5 kg, grandona, linda, maravilhosa, na graça do Senhor, e normal, e sempre pedindo para salvar a criança. Antes dela ter o bebê, ela sentia fortes dores durante o tempo de nascer, e pós-nascimento ela sentia muitas dores, e ela pediu para salvar a criança, e assim foi feito. E aí ela escreveu assim, com a coerência cristã, dizia, isso é o esposo dela que depois ele falou para ela, com a coerência cristã, ela dizia, se na realização de nossa vocação deves morrer, olha para você ver como é que isso é forte, devemos morrer, seria esse o dia mais bonito da nossa vida. Vou ler de novo. Se na realização da nossa vocação devemos morrer, seria esse o dia mais bonito da nossa vida. Então ela já estava entregue mesmo. Então ela falava assim. Aqui, gente, eu coloquei assim, ó, ler confidência a seu marido, porque foi tão impactante para mim. E essa noite, como eu tive a graça de sonhar com a minha mãe, e o sonho me mostrou minha mãe no céu, eu fiquei muito feliz. E aí, as confirmações e sinais para essa santa, que agora eu sou devota dela, assim, cresceu barbaramente em mim. Aí, olha para você ver o que é que isso aqui eu precisava de ler para vocês, porque nada como ler essa parte, a íntegra, para vocês entrar bem no que essa mulher maravilhosa falou com o esposo dela, quase no leito de morte já, né? Aqui, ó. Mostra aqui, achei. Deixa eu ver onde que começa. Morte santamente. Me perdoe, gente. Giana fez o seguinte confidência a seu esposo. Agora estou curada. Isso, gente, ela quase morrendo. Ela falando com ele. Ai, é bonito demais, fico doidinha. Ó, agora estou curada. Pietro, eu estava já no além. Durante a cirurgia dela, durante o tempo dela lá, isso ela sentiu, aconteceu com ela. A bebê nascendo, as coisas acontecendo, dor, rindo. Aí ela fala, eu estava já no além. E se soubesse, nossa Senhora, a emoção foi grande demais. Espera aqui. Isso achei. E se soubesse o que eu vi, um dia te direi. Mas como éramos demasiado felizes, estávamos muito bem com nossos meninos maravilhosos, cheios de saúde e de graça e com todas as bênçãos do céu. Mandaram-me para cá, mandaram-me cá para baixo, para sofrer ainda, porque não é justo apresentar-nos ao Senhor sem sofrimentos. Fecha aspas. Isso ele falou com ele. Disse Pietro depois, desde aquele momento, estou certo, Giana nunca cessou no seu sofrimento e beijasse. Já pertencia ao céu. É de arrepiar. Ela já pertencia ao céu. O impacto foi muito forte. Apesar dos esforços para salvar sua vida, na manhã de 28 de abril
em meio a fortes dores e após ter repetido a jaculatória, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Giana Beretta morre santamente, tinha 39 anos. Então veja o que aconteceu na vida dessa mulher. E veja como que o céu existe. Veja como que o céu é revelador. Veja como que nós precisamos buscar o céu. Veja como que nós, mulheres, precisamos viver essa santidade urgente agora nos pequenos atos. Veja como isso é real. Então, e eu tive esse sonho essa noite, né? Mamãe apresentando uma coisa lá no céu, assim, tinha que estar lá com o microfone no céu. Não era com o microfone, não vi o microfone, eu vi ela assim, na graça, na luz do Senhor. E eu acordei com uma alegria que não sei explicar, sabe? Que eu queria tanto ter algum contato com minha mãe, agora depois dos 4 meses do falecimento, que eu tive esse sonho. E aí, depois que eu li isso com mais, degustando mais essa leitura, percebe-se o tanto que Diana, ela era totalmente entregue a isso. E você viu o Pietro, como é que ele ficou? Nem os beijos mais ele precisava de dar, né? Ela não queria aproximação, era ela e Deus, e ele permitiu isso. E ele entregou isso. Então, era uma mulher assim, que cumpriu sua missão aqui e partiu para a glória de Deus, porque ela teve isso. Então, esse negócio, depois eu vou pegar essa parte, vou xerocar, né? Vou imprimir pelo menos essa parte de vocês terem com vocês, para ser um testemunho bem forte mesmo, sabe? Que é um grau de santidade, né? No momento que ela está partindo, ela vai falar isso. Então, essa foi a vida familiar dela, que veio nos ensinar muito o que aconteceu. E o milagre no Brasil. Antes do milagre do Brasil, que eu vou passar para vocês, eu também pesquisei sobre a Diana, sobre a filha de Ana. A filha de Ana, vocês vão ver aqui que graça que ela é, que beleza de mulher que ela é. Então, quais que eram o que dessossegava a mente dela? Era, gente, quantas pessoas também que passam por isso, né? Tem uma amiga que perdeu a mãe, ela nasceu e a mãe morreu. Então, quantas mulheres ou pessoas passam por isso? Ela falando assim, que sentia muito a questão dos irmãos, ter tido 3 irmãos, e depois, com o nascimento dela, ela falece. Depois desse falecimento da Diana, esse homem também, uma bênção, vou falar um pouquinho rapidamente sobre ele. Passou um tempo que a Diana morreu, ela perdeu a 2ª filha dela. Esse homem perdeu. Ela perdeu, mas ela já estava no céu, na graça do céu. Mas veja só como que é pesado para esse homem também. Perdeu a esposa, depois um pouco perdeu a filha. E para Diana em si também, porque aí quando ela nasceu, o marido quis colocar o nome da filha de Diana, tá? Eu não falei isso. A menina nasceu e ela colocou o nome de Diana, tem o sobrenome dela aqui, que significa Deus é conosco, o significado do sobrenome dela. Diana Emanuele, isso, Diana Emanuele. E Deus é conosco, né? Lembrei até do Padre Rafael. Mas, enfim, de Samuel também, de Gabriel. Então, eu estava na parte que eu falava do marido, né? E essa caminhada com o marido. Me lembra qual que é a parte que eu estava, gente? Que eu me perdi aqui um pouco quando eu fui falar. Da tristeza dele, né? Com o nome dela. E aí, assim, eu estava falando da própria Diana, né? A Diana que veio ao mundo, a filha. O que essa Diana hoje é? No lugar que eles moravam, era uma casa com uma capela e um lugar grande onde o marido, pelo emprego deles, eles ficavam ali. É como se trabalhasse, por exemplo, numa fábrica. A própria fábrica acolhia aquele casal com aquela casa. E ali eles fizeram a mesma coisa, ele teve a mesma coisa. E aí eles moraram lá durante muito tempo, e quando, na morte da Diana, e o pai já aposentou, quem queria ficar no lugar dele não quis. Ele quis ficar hospedado, quis morar em Milão, e deixou eles continuarem morando nessa casa. Então, hoje essa casa passou a ser um lugar de peregrinação também. A Diana mora lá hoje, que é a filha. Ela teve também
ela fez medicina, e aí E como eu falei com vocês que ela ficava com esses grilos na cabeça, né, com essa perturbação de muita coisa, de saber da mãe, o pai dela que consolava ela, falava, não, minha filha, tá tudo certo, era assim que tinha que ser, e enfim, a sua missão é estar aqui na graça de Deus, esse testemunho vivo. E aí ela fez medicina também, já estava bem avançada no curso, mas ela teve uma questão também particular em oração, uma menina de muita oração, de perguntar assim para o pai dela, pai, o que eu faço? Tem uma coisa me incomodando. Eu continuo sendo médica na área da medicina ou eu vou ser esse testemunho vivo da minha mãe e falar desse testemunho para o mundo inteiro? Ele vira para ela e fala assim, filha, nós já temos muitos médicos. Vai fazer essa segunda opção. Que médicos nós já temos muito, mas ter uma vida santa e uma vida com o propósito de vida que você tem, ela falou assim, que foi como se tivesse uma luz, assim, era isso que ela queria. Então foi isso que ela tem feito, que aí como é uma outra história, né, grande, depois eu passo o canal dela para vocês assistirem, que é 1h e pouquinho de fala dela, né, e é uma menina assim que é uma mulher, né? Ela já está... Você lembrou a idade dela? Hoje que eu não lembro. Mas ela já deve estar ali com seus quase 50 anos ou mais. Mais. Né? Tá bem velhinho, sim, cabelo ralinho. 60. A senhora não é de 72? Quer ver? Não, Tá certo, toma cuidado, filho. O que você vai falar? Fala mais ou menos. porque eu pensei por causa do ano que mais nasceu. Com certeza. Eu sou de 62, você é 60? Então mais ou menos isso aí. Todo mundo tá fazendo os cálculos aí para me ajudar, né, Cintia? Tá na graça. Então ela deve ter, você vê, ela tem mais ou menos essa idade. Então ela fala dessa graça, desse milagre na vida dela, dessa mãe. E aí o pai foi morrer com 90 e tantos anos já, sabe? E aí tem uma proposta de beatificação dele, que ainda não é colocado, né? Porque ainda está sendo... Porque era um casal santo, a proposta dele é não ter outra mulher, é cuidar dos filhos e também cada vez mais falar sobre a história daquela mulher, né? E aí até começar os milagres. Como que isso chegou? Que é a parte mais legal também, né? Toda parte é legal, mas o que vem para nós? Tudo, eu falei assim, gente, Deus tem um propósito com muita coisa mesmo, durante essa realidade que nós estamos vivendo. É uma santa nova, né? É uma santa que se assemelha às nossas histórias. Eu tenho percebido a quantidade, estou falando questão mulher, sem falar de religião, mas hoje em dia você percebe que a mulher, ela vai pensar em ter filho depois de 40. Vocês já observaram isso? Outras, a mulher, o que ela tem feito? Ela busca a independência financeira primeiro, para depois ela ver se ela vai arrumar um marido, para depois isso. Aí quando ela cai na real, assim, poxa, eu tô com 40 anos, eu tô com 35, 40 anos, não tenho, eu falo pelas minhas amigas, né? E aí, tem muitas que não são mães ainda, que nem tem ainda, nem pensam em casar, né, ainda, e tá querendo isso agora. Então, eu vejo que essa história, ela vem suscitar em nós mulheres que tem mais ou menos essa idade, de querer ser mãe. Ontem o Dona Aí falou sobre isso. Depois eu vou mandar para você ele falando sobre castidade e sobre família. Porque vai acontecer agora, mundialmente, o Papa fazendo a defesa das famílias, o qual ele é o diretor espiritual de Casais com Cristo aqui do Brasil, pela CNBB. E vai acontecer com a Canção Nova. Então veja bem que bacana. Aí ele fala sobre as atualidades. E o que parece mais pra gente, é a mulher dessa idade. Então, quem que tá... Aí hoje, eu fotografei uma pessoa, mandei as fotos pra ela grávida, já acima dos 40. E quando eu falei, que ela falou assim, Jerusa, você vai falar sobre Diana? Eu vou fazer de tudo pra eu estar lá. Ela tá quase ganhando bebê. Eu vou fazer de tudo pra eu estar lá. Porque quem é minha intercessora é Santa Diana. Eu fiquei grávida...
Eu não esperava isso e eu fiquei grávida pela intercessão de Santa Diana. E aí vem acontecendo as coisas. E quantas pessoas dando relatos em relação a Santa Diana. Eu falei um perfil de uma mulher ainda que não é casada, ainda pensa ser, que parece assim, que a ficha está caindo agora. Para muitas mulheres que não têm essa questão de vida, de família, ainda não tem, agora que está tendo, né? Quer ser muito independente, que é, infelizmente, postura do que foi vindo, marxismo, feminismo, é o que chegou na mulher hoje, infelizmente, né? E aí, temos também mulheres, muitas, que querem se engravidar e que já tem uma relação, já tem uma questão familiar e que se apega a Santa Diana e que os milagres estão acontecendo. Agora eu quero mostrar para vocês um dos milagres que aconteceu no Brasil, o que levou a ela a ser uma santa, né? Vou mostrar para vocês porque é melhor. E aí, com essa, eu achei muito interessante foi que quando ela foi beatificada e colocada como santa, o esposo estava. Isso nunca aconteceu. Isso é uma coisa assim, nunca aconteceu. É uma coisa extraordinária. O próprio marido vê a mulher santa. E aí ele fala assim, meu Deus, eu casei com uma santa. E a emoção desse marido falando, então por isso que também está buscando também, agora depois da morte dele, essa possibilidade também de ser um casal realmente santo. Então, nós temos uma santa, gente, é uma santa da questão de ser mãe, de engravidar, mas é uma santa para o nosso matrimônio, é uma santa para o nosso casamento, né? É uma santa que você vai invocar ela em várias questões, porque ela é uma santa que se assemelha com as nossas coisas.